Queridos irmãos, graça e paz, nesta noite nós vamos continuar com a exposição na carta aos Hebreus, desta feita, capítulo de número 11. É um capítulo extenso, são 40 versículos, e eu gostaria de ler com os irmãos, inicialmente, alguns versos, e vou citar os outros no decorrer da mensagem. Nós vamos ler no capítulo 11, do verso 23 ao verso 29. Hebreus, capítulo 11, versos 23 a 29. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua orientação e a sua iluminação para que compreendamos a sua palavra. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos este trecho da sua palavra nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, falar ao nosso coração. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe os pecados e suplicamos, ó Pai, o teu favor sobre todos os enfermos, sobre todos aqueles que estão em casa ou nos hospitais, que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, com a sua mão poderosa. Igualmente pedimos o teu conforto para as famílias enlutadas, em especial para a irmã Neta, seus filhos, Bárbara, Beatriz e João, para o irmão Sócrates, Eronilda, Jefferson, Jéssica e Jéssili, e toda a família que sofre a perda do Crisna. Que o Senhor esteja, ó Pai, confortando o coração de todos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, este capítulo de número 11 fala-nos a respeito da fé e conceitua logo de início o que é a fé. E durante todo o discurso, toda a abordagem, toda a narrativa do escritor, ele elenca personagens do Velho Testamento que viveram uma vida de fé. E é importante que nós saibamos que esta fé não era uma fé intelectual, não era uma fé temporal, conforme falamos no domingo passado, mas era a fé salvadora. Era a fé que eles já tinham no Messias que viria. E esta fé salvadora que eles tinham no Messias que viria, dava-lhes condições de suportar todas as adversidades pelas quais eles passaram. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta é a conceituação de fé. Quando nós temos certeza daquilo que nós estamos esperando e quando nós temos convicção daquilo que nós não estamos vendo. Veremos mais ao final por que o escritor traz esta conceituação.
Ao mesmo tempo em que ele diz que os antigos obtiveram bom testemunho em razão da sua fé. E o verso 3 nos mostra que nós não precisamos provar para nenhum ateu a respeito da criação de Deus, porque este é um ato de fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aquilo que não era visível veio a existir. E Deus criou os céus e a terra, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e nós cremos que tudo isso se deu por um ato de fé. O texto então agora discorre, eu falei que não lerei todos os 40 versículos, mas farei menção a eles. Com relação a Abel, o texto está mostrando que Abel, pela fé, ofereceu o sacrifício que agradou o Senhor e recebeu a aprovação do Senhor. Da mesma maneira, Enoque agradou o Senhor e foi levado sem passar pela morte física. Mais adiante, Noé, verso 7, ele, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu a arca. Verso 8, Abraão obedeceu a Deus, peregrinou, mas Abraão, verso 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ainda, Sara teve por fiel aquele que lhe fez a promessa e por isso recebeu seu filho Isaque. Verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra, porque estavam procurando uma outra pátria. Verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Abraão dispôs levar Isaque para o sacrifício, porque considerou, verso 19, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ainda mais adiante, verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Verso 31, Raabe acolheu aqueles que vieram para espiar a terra. Mais adiante, verso 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Verso 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Os dois últimos versos, 39 e 40. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho. A mesma referência ao verso 2. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 39, ora todos estes obtiveram bom testemunho.
Verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Nesta noite nós vamos estudar, à luz do capítulo todo, mas focando nos versos 23 a 29, sobre a superioridade de Cristo sobre este mundo. Cristo é superior a este mundo. Os irmãos perceberam na leitura, e a ênfase que eu dei nos versos lidos, que desde o início de todas as coisas, todos estes servos e servas de Deus esperavam uma pátria superior, uma pátria celestial. E não foi diferente com Moisés. Moisés aqui vai nos mostrar que ele foi um homem que renunciou a alguns privilégios, ele foi um homem que fez escolhas e ele foi um homem que perseverou até o final. Por quê? Porque desde Abel até o final da descrição que temos aqui, e desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, os servos de Deus precisam todos aspirar por esta pátria celestial, por esta Jerusalém celestial. E Cristo é superior a este mundo aqui. A Escritura nos diz, em João capítulo de número 14, Jesus consolando os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós comigo. Meus irmãos, há uma pátria celestial, há uma pátria superior, há um lugar especial que Deus está preparando para a sua igreja. E a igreja do Senhor é composta dos crentes do Velho Testamento que criam no Messias que viria, e é composta dos crentes do Novo Testamento que creem no Messias que já veio. Olhemos, portanto, do verso 23 ao verso 29, nessa perspectiva de que o Senhor Jesus Cristo é superior a este mundo e que Ele está reservando para nós e preparando para nós a pátria celestial. E observemos aqui como é que Moisés lidou com isso. Como é que Moisés lidou com esta realidade de que ele era peregrino na terra do Egito e na terra que Deus mostraria para o seu povo. Ele saiu do Egito, ele foi pelo deserto, ele conduziu o povo do Senhor, ele não entrou na terra prometida, mas ele saiu do Egito. Isso tudo prefigura como que ele esperava pelo descanso que é superior, conforme nós já estudamos nesta carta. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Na escola bíblica, hoje, pela manhã, nosso irmão reverendo Dario Cardoso nos ensinou, à luz do texto de Esdras, capítulo de número 4, que importa que nós façamos a obra de Deus. E neste realizar da obra de Deus, nós não podemos aceitar a ajuda de estranhos, de inimigos do Senhor. Nós não podemos aceitar conselhos falsos. E nós não podemos também nos sujeitar ao governo falso, no sentido de colocarmos tudo isso em xeque, quando a nossa vida precisa estar debaixo da soberania de Deus e da obediência a Deus. Havia um decreto do faraó para que as crianças fossem mortas, os meninos fossem mortos, porque faraó tinha sido notificado que
os hebreus estavam crescendo muito na terra do Egito. E haveria um tempo em que estes hebreus dominariam a terra. Então, por isso, os meninos deveriam ser mortos logo quando viessem à luz deste mundo. Acontece que as parteiras não mataram Moisés. E Moisés ficou ocultado durante 3 meses. Mas o texto é claro em dizer que os pais também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E no verso 27, curiosamente, também Moisés abandona o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Não precisamos ter medo dos homens. Não precisamos ter medo dos homens. Antes devemos temer ao nosso Deus, meus irmãos. Sabemos que, num dado momento, então, a mãe de Moisés o colocou naquele cesto calafetado com betume, e a irmã dele, Miriam, colocou o cesto no rio Nilo, e a filha de Faraó banhava-se ali, e vendo a criança, logo a pegou, porque a crença dos egípcios é que o Nilo é um deus, o deus da fertilidade. Então, em razão disso, ela entendeu que o rio estava dando à luz àquela criança, e por isso deu o nome de Moisés, que é do significado tirado das águas. E Deus usa a própria ignorância do povo egípcio e a própria incredulidade deles para a sua glória. Porque então Miriam oferece à filha de Faraó os cuidados de uma mãe, que na verdade era a própria mãe de Moisés que o criou. Meus irmãos, como é que Moisés considera que a pátria celestial é superior e mais importante? Pela fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque Moisés vislumbrava a pátria celestial. Ele, num ato de fé, é capaz de renunciar, é capaz de deixar para trás, é capaz de abandonar tudo aquilo que fazia parte da sedução humana, tudo aquilo que fazia parte do conforto humano, tudo aquilo que fazia parte do fascínio deste mundo e desta vida. Não era coisa de somenos importância ser chamado filho da filha de Faraó. Não era, de maneira alguma. Era algo de muita importância. Moisés passou 40 anos sendo educado na cultura egípcia. E ter esse título, filho da filha de Faraó, era algo extremamente importante para uma pessoa. Mas Moisés não estava com os olhos fitos neste mundo. Moisés não estava com os olhos fitos nesta terra. E por isso ele, em primeiro lugar, renuncia todo o fascínio e toda a sedução que este mundo pode oferecer. Ele deixa tudo isso para trás. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. E ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele não quer usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Isso nos faz lembrar de Daniel. Daniel e os seus companheiros, quando estavam na Babilônia de Nabucodonosor, eles também rejeitaram a alimentação real. Não porque houvesse algum problema em si com a alimentação real, mas porque aquela alimentação, ela era oferecida aos deuses.
ela era sacrificada aos deuses. Então, Daniel disse para o chefe da copa, para o mordomo do rei: pode nos dar legumes durante um tempo, e depois você mesmo tirará a prova se nós vamos continuar saudáveis, inteligentes, ou se vamos precisar nos alimentar das finas iguarias do palácio real. E nós sabemos que Deus honrou a vida de Daniel e de seus companheiros e os abençoou. E eles foram extremamente usados pelo Senhor na Babilônia de Nabucodonosor, porque eles também renunciaram todo o fascínio deste mundo. Eles renunciaram tudo aquilo que este mundo poderia lhes oferecer. E eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões. Eles preferiram ser maltratados a usufruir prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a pátria celestial. Nós precisamos olhar para a vida na presença plena com o nosso Deus. É certo que aqui neste mundo somos peregrinos. É certo que aqui neste mundo temos uma missão, e é a missão de Deus, a glorificação do nome de Deus. Então não devemos nos perder no fascínio deste mundo, da glória, da fama, da riqueza, da comodidade, do conforto e tudo mais. Podemos sim ter uma boa casa, um bom carro, estudo, mas tudo isso para proclamarmos a glória de Deus e para deixarmos claro que nada disso nos prende neste mundo, porque nós almejamos a pátria celestial. E Cristo Jesus, Ele é superior a este mundo. Moisés, então, em primeiro lugar, renuncia todo o fascínio, toda a riqueza, tudo aquilo que era bom neste mundo. Porque ele entendia que há uma pátria celestial. Em segundo lugar, nós vamos entender que Moisés já vislumbrava a vida com Cristo, e ele, portanto, agora escolhe aquilo que é mais excelente. Se por um lado ele renuncia aquilo que para o homem é algo tão bom, que traz glória, fama, poder, agora ele escolhe o que é mais excelente. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele escolhe aquilo que é mais excelente. Ele vai em busca daquilo que é mais excelente. Ele considera que a vergonha de Cristo em morrer a morte e morte de cruz é muito mais superior do que a vida neste mundo. Ele entende que a obra de Cristo traz muito maiores riquezas do que aquelas que ele poderia possuir no Egito, se ele permanecesse fiel a Faraó. Ele entende que há um tesouro maior esperando por ele. Ele contemplava o galardão. Ele contemplava o galardão. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para esta escolha que Moisés fez,
nós devemos também olhar para a vida do apóstolo Paulo. Como que um homem tão culto, um homem de nobre nascimento, um homem que era hebreu de hebreus, mas ao mesmo tempo um cidadão romano, um homem que fazia parte do circuito intelectual, não só em Jerusalém, mas na Grécia também, um homem que conhecia as leis, o direito romano. Como é que um homem desse escolhe o opróbrio de Cristo? Como é que um homem desse vai preso por várias vezes? Porque a mensagem da cruz era mais importante do que o ensino acadêmico que ele adquiriu. Era mais importante do que a sua tradição hebraica. Porque muitas vezes ele é lançado no cárcere por acusações dos seus patrícios, dos judeus. Outras vezes por acusações dos gentios. Mas em nenhum momento ele considera como mais importante a sua tradição hebraica. Ele não considera como mais importante a sua tradição grega e tampouco a sua tradição romana. Mas ele considera o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tudo isso, porque ele contemplava o galardão, a semelhança de Moisés. E assim então o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda, quando ele fala, no livro de Atos, no capítulo 20, no verso de número 24, o quanto não considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que cumpra a minha carreira de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos vendo, assim como Moisés escolhe o que é superior, o que é mais excelente, Paulo também o faz. E nós sabemos que essa escolha é fruto da graça maravilhosa do Senhor. Essa escolha é fruto da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo que atuou na vida e no coração de Moisés. O Espírito Santo que atuou na vida e no coração de Paulo. O Espírito Santo que atua na minha vida e no meu coração, na sua vida e no seu coração. Para que nós não apenas renunciemos àquilo que é o fascínio, vislumbrando o lar celestial, mas que também escolhamos, pela ação do Espírito Santo de Deus, viver dia a dia na urgência e na proximidade da volta de Cristo Jesus. Entendamos que há um galardão preparado para todos aqueles que serão fiéis até a morte, porque é assim que a Escritura diz. Nós vamos receber uma coroa que não murcha, uma coroa imarcessível de glória. Nós vamos receber a coroa da vitória. E tudo isso porque o Senhor persevera conosco, porque o Senhor está conosco, e o Espírito Santo então age no nosso coração. Terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vamos entender que Moisés permaneceu firme. Ele permaneceu firme. Aqui o texto nos diz, nos versos 27 a 29, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue,
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. Como aquele que vê o que é invisível. Meus irmãos, assim nós aprendemos que aqui o servo de Deus, Moisés, o servo do Senhor Moisés, ele persevera até o fim. E por que ele persevera até o fim? Porque ele vê aquele que é invisível. No entanto, na sua perseverança, ele celebra a Páscoa e ele atravessa o Mar Vermelho e ele leva o povo de Deus, mas ele não entra na terra prometida. Aqui nós aprendemos, meus amados e queridos irmãos, que Moisés permanece firme, porque ele vê aquele que é invisível. E nós devemos permanecer firmes, porque também pela fé nós vemos aquele que é invisível. A Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós sabemos que na eternidade nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reinaremos para sempre com Ele. Por isso nós precisamos permanecer firmes aqui neste mundo. Firmes no propósito de darmos bom testemunho. Firmes no propósito de obedecermos ao Senhor. Firmes no propósito de acolhermos aqueles que servem ao Senhor. Firmes no propósito de cultuarmos ao Senhor com a igreja do Senhor. Firmes no propósito de até mesmo sermos mortos pelo nome do Senhor, pelo Evangelho do Senhor. Meus queridos, esse texto é muito rico, são 40 versículos. Nós poderíamos passar meses meditando apenas neste capítulo. Mas eu creio que podemos aqui aprender nesta oportunidade que há sim uma pátria celestial e que Cristo é superior a este mundo no qual vivemos, porque Ele é o Criador deste mundo, e Ele é o cabeça sobre todas as coisas. E sendo Cristo superior a este mundo no qual nós vivemos, Ele está preparando algo que é superior para nós. E nesse sentido, nós entendemos que Moisés, num ato de fé, num ato de glorificação ao nome do Senhor, este servo do Senhor Moisés, ele, em primeiro lugar, por ver a pátria celestial, por ver a eternidade com o Senhor, ele renunciou ao fascínio deste mundo, à riqueza, à nobreza, à fama, o poder deste mundo. Ele deixou tudo isso e ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Em que está o nosso coração? O nosso coração está neste mundo ou o nosso coração está nesta pátria celestial? Em segundo lugar, Moisés escolheu aquilo que era mais sublime e mais importante, porque ele considerou o opróbrio, a vergonha, a morte na cruz de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, assim como Paulo também considerou por maior riqueza a obra de Cristo do que o seu conhecimento da tradição hebraica, do que a sua vida intelectual no conhecimento da cultura grega e do direito romano, porque ele aguardava, contemplava o galardão. O que é precioso para nós neste mundo? Isso não pode usurpar o nosso desejo pelo galardão que Deus tem preparado para cada um de nós.
Terceiro lugar, nós precisamos, assim como Moisés e Paulo, permanecermos firmes. Não ficarmos amedrontados com os decretos do rei, porque nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, nós devemos continuar servindo ao Senhor, com integridade, com fidelidade, com confiança, com amor, com dedicação. Mas há um descanso para os servos de Deus, e nós devemos almejar por esse descanso. Voltando nos versos iniciais, a Escritura então nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que eles esperavam? A convicção de fatos que se não veem. O que eles não viam? É claramente apresentado no verso de número 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles esperavam essa cidade. Eles esperavam essa cidade. O que eles não viam? Eles não viam a concretização de tudo isso, verso de número 39, verso de número 40. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles esperavam a concretização da promessa. Nós já vivemos esta realidade. Por isso, Deus proveu coisa superior a nosso respeito. Meus irmãos, que nós tenhamos os nossos olhos fitos na eternidade, os pés aqui neste mundo, para servirmos ao Senhor, mas os olhos fitos na eternidade. Conforme Paulo diz, quando escreve aos Colossenses, que nós devemos buscar as coisas do alto, devemos desejar as coisas do alto, e não apenas desejar, pensar naquilo que é deste mundo, porque aquilo que é do alto é superior. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a Sua palavra nesta noite. Que o Senhor tenha falado ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para a pátria celestial com o desejo de estarmos na Sua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo continue com a igreja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos, tenham uma excelente semana na presença do Senhor.